Que a graça do nosso Deus seja com cada família aqui representada nesta manhã, em nome de Jesus. E eu preciso dizer, como disse o primeiro pregador dessa manhã, suba este altar com temor e tremor. Aqui não é outro lugar, é o lugar da manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu me sinto pequeno, neste altar. Abra sua Bíblia, por gentileza. Deixa-me ilustrar isto. Quando a comida é boa, o que se faz? O que se faz? Repete. É o que vai acontecer aqui agora. Zacarias capítulo número 2. Verso de número 5, porque eu preciso poupar tempo. Pois eu serei uma... De quê? Aonde? Quem é que fala? E ele continua falando. Misericórdia. Ele não está do lado de fora, ele está aqui dentro. Está no meio. Olha só o que ele coloca. Ele é a muralha e ele está no meio. Podem sentar-vos. Muito obrigado, muito obrigado. Não é costume do pastor Isaías fazer abordagem em cima da mesma porção lida por qualquer um que venha antecipar. Mas Deus tocou no meu coração que Ele quer repetir o prato. E nós vamos repetir o prato junto com Ele. Amém? Amém? Então o nome do profeta? Nome do profeta? Ele foi companheiro de quem? Ageu. Foi companheiro de Ageu. Começou depois de Ageu, né? Ageu estava terminando, ele estava entrando. É isso? Depois de Ageu. A situação do momento em que o profeta Zacarias foi levantado por Deus para profetizar, falava com respeito à volta do povo para Jerusalém. A volta do povo para Jerusalém. Parece-me que ele nasceu até mesmo na Babilônia, devido à idade, etc. Deve ter nascido na Babilônia. Nesse instante, o povo estava voltando. E sob a liderança de quem, hein? De quem? Vocês leram. Zorobabel. E qual o outro homem, o sacerdote? Josué. Preste bem atenção. Zacarias, o profeta. Mas ele não era o líder. Mas ele foi levado para incentivar o povo não só a voltar, mas a reconstruir o templo. A reconstruir o templo. E de repentemente, eu quero entender em que na reconstrução surgiu uns comentários, né? Alguém dizendo, poxa, o templo de Salomão e etc.
E se olha que esse templo parece um templo menor, né? E como é que ficam essas coisas? É aí que encaixa-se a palavra dita pelo pregador que me antecedeu. A glória do segundo será maior que a do primeiro. Está falando comigo e contigo. Eu tenho saudades dos meus tempos de menino, de jovem, de liderança jovem, de trabalho pregando nas encruzilhadas, fazendo culto ao ar livre, etc. Mas Deus fala comigo e contigo nesta manhã, dizendo-me e dizendo-nos: a glória da segunda casa será maior que a do primeiro. Está dizendo que Deus pode fazer da minha vida e da tua vida coisas que ficaram para trás, mas que agora já passaram. Eu tenho que entender que Deus pode fazer hoje o que fez ontem, mas será maior do que aquele fez. É isso que Ele está falando para a gente. Está falando para a gente. E mais, de repentemente, né? A grande preocupação, o grande reconstrutor Neemias, construindo as muralhas, né? Demorou um certo tempo, muita oposição, samaritanos, etc, né? Fazendo opressão, fazendo tudo que podia para atrasar a reconstrução até do muro. E de repentemente o próprio Deus diz assim: eu serei para ela o muro de fogo em redor. Preste bem atenção que eu vou te colocar aqui agora. Cada crente deveria acordar e começar a entender que ele está rodeado por uma muralha de fogo. Onde você estiver, essa muralha vai aparecer. Independentemente da situação que você esteja passando, Deus está te guardando. Não está sozinho, não. Porque Ele mesmo disse-me e disse-nos, fechando o seu evangelho: eu estarei. Quem falta com a verdade sou eu. Quem falta com a verdade é você. Mas Ele não. Ele prometeu estar e Ele está conosco. E eu quero provar isto dentro de um rápido comentário, que o tempo está andando, cumprindo a sua obrigação, dizendo a você que quando o profeta Zacarias fala sobre a cidade de Jerusalém, fala sobre a muralha, ali há uma profecia da parte de Deus, na instrumentalidade do profeta, que estava apontando para a igreja. Para a igreja. A igreja não é o que você está pensando. A igreja é um edifício, é um monumento vivo que acompanha os séculos. O que a igreja já passou de perseguição era para ter sido dizimada. Cantou-se aqui, eu até pedi que cantasse, né? Mas não sei o porquê, né? Coliseu não conseguiu dizimar a igreja. Quando fala Coliseu, está falando de oposição a nível de Império Romano. A história traz documentos de que Deus zela por esse edifício. Esse edifício é um organismo vivo, e o cabeça dele é Cristo. E ele disse que para esse edifício, ele seria uma muralha de fogo em redor, para esse edifício chamado igreja. E de repente a gente não entende isso. Então Deus foi pego de surpresa, deixou Jerusalém de lado, e agora é a igreja? Não, senhor. A igreja já era projeto de Deus. Ele, quando chamou Abraão, ele disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. De repente, quando Cristo chega, nasce ali da manjedoura, ele é rejeitado. E agora, como é que se explica isso? Cristo é rejeitado pelos seus parentes, pela sua família. Ele é rejeitado. E a promessa dele, como é que fica? Edificarei
a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E essa igreja está aqui nesta manhã. Se é que você pode aplaudir a esse Deus, que você o faça. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Preste bem atenção. Desde o primeiro século, a igreja vem sofrendo com oposições e perseguições. Quando João vai para ele de Pátimos, ele não foi para ali para um apartamento, não. Ele não foi para ali para tirar férias, não. Ele não foi para ali para ter uma quarentena de solidão mental. Não! Ele foi mandado, chotado. Pátimos quer dizer mortal. Pátimos quer dizer mortal. Ilha mortal. Todo mundo que ia para morrer. É para ali que se mandava os prisioneiros, os opositores do grande império, para morrerem, que não davam nada. Ela é chamada de mortal. E mandaram João para lá. E vocês acabaram de cantar que João viu. Irmãos, quando a luta aumentar, o milagre também aumenta. E a Bíblia diz-nos que João viu a cidade santa. Quando alguém chega para Jesus, jornada de hoje, hein? Quando alguém chega para Jesus, Nicodemos chega para Jesus, o que eu tenho que fazer? Nascer de novo. O que tem que fazer? Nascer de novo. Se não houver novo nascimento, não pode entrar no céu. Para quem? Ele era membro do Sinédrio, onde se julgavam as pessoas e se determinava o final da vida de uma pessoa. Ele era membro do Sinédrio. 71, mais ou menos, 70, 71 candidatos a este local. Ele era membro do Sinédrio. Era culto. Tanto que ele foi perguntar a Jesus sobre salvação. Ele conhecia a história de Jesus. Se ninguém pode fazer o que tu faz, se Deus não for com ele. Ele falou para Jesus, chamou Jesus de mestre. Ele sabia com quem estava falando. Só que ele não havia nascido de novo. Se não nascer de novo, não pode entrar no céu. A igreja é local de salvação. É o único monumento na história capaz de ser usado por Deus para libertar uma vida. A igreja é o maior monumento histórico que eu conheço. Todos os grandes impérios desapareceram. Todos. Não há um cavalo de tropa nenhuma que esteja vivo. Mas quem mora no meio dessa igreja, Cristo, está vivo. E está conosco nesta manhã. O túmulo de Cristo é túmulo aberto, para servir de testemunha que a quem você procura no túmulo não está aqui, ele ressuscitou. E o nome dele é Jesus. Voltando para o profeta. O profeta é levantado por Deus para animar o povo que estava voltando do cativeiro. Voltando do cativeiro para animar o povo, que as coisas andavam bem complicadas. Animar o povo. O profeta disse ele para mim, escrevendo, que teve 8 visões. Foi falado aqui no culto passado.
nessa terceira visão, ele vê um homem medindo, ou justificando, queria medir a cidade de Jerusalém, para ver a largura e o comprimento. Ele ali foi usado para revelar ao profeta, que estava medindo Jerusalém. Mas essa Jerusalém da profecia referia-se à própria igreja, apontava para a igreja. Para você ter ideia, a igreja do século 20, ela está em todas as nações do mundo. Alguém pagando com a vida para dizer que é filho de Deus. Alguém pagando com a vida, com a família, com filhos, para dizer que é servo de Deus. As nações mais fechadas do mundo têm igreja lá dentro. Mais fechada do mundo tem igreja lá dentro. Em toda a América do Sul, não do nosso jeito, do jeito que Deus permite, tem igreja. Na América Central tem igreja, na América do Norte tem igreja, ali na Ásia tem igreja, ali na Europa tem igreja, ali no Oriente Médio tem igreja. Sabe o que está dizendo com isso? O Deus que mediu Jerusalém expandiu esse monumento chamado igreja pelos 4 cantos do mundo. Pastor, então eu não preciso evangelizar. Quem disse? Você sabe o quanto está sofrendo um irmão nosso ali do outro lado? Sabe o preço que ele está pagando para dizer que é servo de Deus? Nós não sabemos o que é passar nem necessidade, quanto mais aperto. Muitos dos nossos de hoje, daqui, se passar aperto, deixa Jesus. Se passar aperto, deixa Jesus. Jesus não é símbolo de prosperidade, Jesus é símbolo de fidelidade. Aceita Jesus que você vai prosperar. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é fidelidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se você pode aplaudir, é esse Deus que o faz. Ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel. Está apertado, seja fiel. A morte está chegando, seja fiel. Alguém está te induzindo, seja fiel. A fidelidade se prova no momento da batalha. Fidelidade se prova no momento da batalha. Está tudo tranquilo. Você não tem como provar sua fidelidade. Quando alguém te instiga para pecar, aí você vai ser provado. José, trancado em 4 paredes. Uma mulher arranca a roupa e o convida para deitar com ela. José não usa o nome do pai, nem da mãe, nem dos irmãos. Cometeria eu uma perversidade dessa contra o meu Deus? Sabe o que ele estava querendo dizer? A fidelidade a Deus está acima da minha fidelidade ao meu pai e à minha mãe. A fidelidade a Deus está acima da minha fidelidade ao pai e à mãe. E Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Preste bem atenção. O projeto de Deus é sempre estar no meio. No tabernáculo onde ele estava, no tabernáculo, onde ele estava na cruz, onde ele estava na fornalha. Jesus não entrou na fornalha, ele estava.
Óbvio, a palavra dele é assim: estarei. Você pode dar um glória para chegar no céu? 1, 2, 3 comigo. Estarei. Foi fraco, só ensaio. Estarei. Com quem? Com quem? Comigo. Quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe por que o senhor tem esse tempo todo aqui na igreja? Porque ele não te abandonou. Mais vale o que ele fala do que nós fazemos e pensamos. Ele prometeu: estarei, e ele está contigo. Cheio de defeitos, mas ele está contigo. Deus não usa ninguém perfeito. Deus cura as imperfeições. Você pode aplaudir a esse Deus? Diga para ele: Senhor, me cura! Senhor, me cura! Senhor, me cura! Essa casa é casa de cura! É casa de cura! O doutor Jesus está aqui dentro dessa casa para curar você. Você pode aplaudir ele de novo só por causa da cura? Cura! 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 Essa igreja é o hospital! É o hospital! O hospital! Eu tenho que dar glória a ele, não tem jeito não, irmão. Não tem jeito não, tem que dar glória a ele. Local de cura. Presta atenção, hein? O maior inimigo nosso não é quem chegue armado, qualquer tipo de arma. Não é. O que derrota o homem é o pecado. E as nossas doenças é produto do nosso pecado. Nós abrimos a porta para isso. E necessitamos de um doutor em que tenha formação. Você se deitaria numa maca sabendo que alguém tivesse 30 dias de formado? Acabou de se formar agora. Acabou de receber o diploma ali. Você se deitaria na maca? Deixaria a sua vida na mão dessa pessoa? O doutor Jesus falou comigo e fala contigo. Antes que houvesse dia, eu sou o doutor Jesus. E está aqui para curar você. Só Ele, 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 só Ele. Qual a injeção mais rápida? No músculo ou na veia? Por que você tem medo de tomar injeção na veia? Que você corre risco de... apaga na hora. Errou, paga na hora. Jesus, doutor Jesus, está indo na nossa veia para injetar o sangue dele. A transfusão é obra realizada pelo Espírito de Deus. Por isso que ele disse para Nicodemos: tu tem que nascer de novo. Em outras palavras, tu tem que passar por uma transfusão. Depois que você passa pela transfusão, tudo muda na sua vida. Lá na frente tu encontra Nicodemos, Arimateia e outros ajudando até no sepultamento de Jesus. Para tu entender que aquela palavra que Jesus falou para Nicodemos deu fruto.
Aquela palavra que Jesus disse para Nicodemo deu fruto. Lá na frente ele aparece. Para ajudar a tomar conta do corpo de Jesus. Diga comigo assim: o meu Deus é uma muralha diante da minha vida, mas diante da sua igreja, dentro da história. Quantas ideologias, desde o primeiro século até o 21º, temos encarado em cima da igreja. Mas Jesus profetizou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quanta coisa aconteceu na história contra a igreja. E a igreja está aí. A igreja está aí. Você não serve a uma ideologia, você serve a um Deus vivo. E Ele é, para a minha vida, para a tua, para a nossa vida, uma muralha de fogo em redor. Vamos estar de pé, não vou mais além, que as horas se foram. Eu preciso abrir espaço para mais alguma coisa. De pé, por gentileza. Só os que acreditam, só os que acreditam. Só os que não acreditam podem ficar em silêncio. Comigo diga: eu nunca vi Satanás vencer uma batalha que Deus esteja no meio dela. Deus está no meio da tua vida. Pode dar um glória para chegar no céu. Pode dar um glória para chegar. Pode dar um glória para chegar no céu. Pode dar um glória para. Pode dar. A glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. Nunca vi Satanás vencer uma batalha que Deus esteja no meio dela. Ele está no meio dessa igreja, irmão. Meu Deus está no meio dessa igreja. O meu Deus está no meio dessa igreja. Ele prometeu que estaria. Ele está no meio dessa igreja. Eu quero glorificar a Deus, porque Ele está presente. Em nome de Jesus. Alguém foi tocado por Deus para sair do lugar e chegar aqui à frente? Alguém foi? Alguém foi tocado por Deus para sair do seu lugar e vir aqui à frente? Alguém foi? Não foi? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Curve a sua cabeça. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, porque este monumento que é a Tua igreja permanece de pé, na esperança maior que Tu há de voltar para buscar esta noiva que é Tua. Na esperança que, Senhor, num abrir e fechar de olhos, tudo vai acontecer para cumprir o Teu projeto, que não é algo de imediato. Antes da eternidade, esse projeto já estava de pé. Senhor, somos gratos a Ti por tudo isso, em nome de Jesus. E todos digam amém. Vamos aplaudir a esse Deus.